Boa noite, muito boa noite. Aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando agora. Então hoje teremos dois convidados. Um convidado é o Sensei Fernando Del Santos, que vai falar sobre arquearia meditativa. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui, né, bem descontraído assim, levando nossas experiências, né, as nossas vivências dentro da arquearia meditativa. E depois a gente vai ter mais uma convidada especial, que ela vai entrar junto. E aí essa aí é a surpresa, né? Vai ficar de surpresa. Vamos esperar mais um pouquinho. Esperar o Sensei Fernando. Depois essa live vai ficar gravada também, essa é a ideia. Então, quem está entrando aí não me conhece ainda, meu nome é Rafael, né? Eu sou instrutor também de arquearia meditativa, mas também eu tenho uma vivência bem anterior, assim, de formação, né, dentro da área da saúde. Né? Eu sou fisioterapeuta, atuo como fisioterapeuta, e desde 2012 ali tenho me dedicado também a entrar um pouco nessa linha das práticas integrativas, onde que pratiquei um tempo de Tai Chi, me formei em Tai Chi Chuan e Qigong, né, as práticas da alquimia taoísta. E aí comecei a despertar para outras coisas, até que encontrei também a arquearia meditativa na minha vida. Okay. Pessoal entrando, logo a gente vai bater um papo ali sobre a arquearia meditativa, guardando Sensei Fernando. Ó, Sensei já entrou. Entrando. Opa! Olá, Rafa. E aí, pode te organizar aí um pouco. Tô. Vai te organizando aí. O Tenha aparelho calma, escorregou. respira. E aí, tudo E aí, bem? tudo bem? Tudo? E aí, acertando muitos alvos por aí? Olha, vou te dizer que a gente precisa errar muito para acertar alguns, hein? É, né? Eu aqui eu tô errando mais, tô quebrando flecha, mas alguns eu tô acertando e é assim, né? Assim, sei. Assim como o alvo Esse é. nos dá uma direção, dá um norte, também a gente está nesse caminho aí, errando também, acertando, tentando acertar, e faz parte, né, da vida. Esse é o caminho, né, Rafa? A gente sempre fala que o importante é a gente tentar descobrir o porquê que a gente está errando, né? Muito mais do que ficar
só tentando, repetindo o mesmo padrão, sem consciência, né? Verdade. Então, vou introduzir um pouquinho aqui, né, para a gente já dar um início, para não ficar muito tarde, a gente dorme cedo, né? Então, assim, a nossa ideia é bater um papo, assim, sobre a arquearia meditativa, o que que é, por que que tem esse nome de meditação, depois arquearia, o que que é mesmo, né? Esse assunto, né? A gente pode falar também um pouquinho das nossas experiências também, né? Como eu conheci a arquearia, como é que o sensei também, se ele pudesse comentar um pouquinho também sobre a trajetória dele, né, nessa experiência e falar um pouquinho também dos benefícios, né, sobre essa prática, né, o que que a ciência também diz a respeito, né, sobre essa prática e o que que ela representa. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de mim, sabe, da minha experiência. Então, eu acho que quando a gente fala em arquearia, né, a gente já remete, por exemplo, já remete à minha infância, assim, por exemplo, né, dentro das artes marciais, assim, aquele sonho de criança, de olhar os filmes, os desenhos animados. Então a gente já nasceu olhando, né, para esse instrumento, para essa arma, né, de projeção e com aquele encantamento, né? E aí a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo uma formação e às vezes aquilo lá, o teu sonho de criança lá, ele vai ficando distante, quando vê tu desperta, que foi o que aconteceu para mim. Eu, depois das minhas práticas de Tai Chi, de Qigong, meu desenvolvimento dentro dessas práticas integrativas, começou a despertar outros olhares e fazer resgate lá da minha infância, né? E aí, por muitos anos, eu procurei praticar arco e flecha, mas nunca encontrava um lugar, né? E eu fui experienciar, assim, a arquearia esportiva. Por exemplo, fiz algumas aulas dentro da arquearia esportiva, mas eu também não me encontrava lá, sabe? Não é bem isso que eu queria praticar com arco, mas uma coisa mais, talvez, tradicional, eu pensava na época, e continuei pesquisando, participava nas feiras medievais, assim, eu via lá o pessoal com arco, legal, mas não tinha instrução nenhuma, sabe? Era um negócio muito livre, não tinha alguns critérios, assim, sabe? Não conseguia andar andamento para seguir. Então, até que um dia, dentro dessa busca, eu acho que foi uns 4 anos, por aí, tentando encontrar, eu descobri o Sensei, lá em São Paulo, e aí eu vi o Instagram dele, cara, é isso, sabe? Despertou assim, ó, tem que fazer isso aqui, é isso aqui. Tantos anos buscando esse tipo de atividade, encontrei uma pessoa que realmente falava a minha língua, né? Colocando os aspectos assim do corpo, né? Da meditação, da respiração, né? Como fazer os alinhamentos para fazer os disparos com arco e flecha. Né? Aí eu fiz a minha formação, né? Me organizei em 2022, fui lá conhecer o Sensei e fiz a minha formação como instrutor de arquearia meditativa. Então, um resumo assim de como que eu fui fazendo essa formação e hoje estou aí praticando ainda, né, refinando e muito feliz porque dentro da minha área de atuação como fisioterapeuta, né, como profissional da área da saúde, eu vejo a necessidade de levar isso para as pessoas também. De quanto que as pessoas estão precisando hoje quanto maior número de práticas, né? Eu considero a arquearia meditativa como uma prática mente-corpo, assim como o Pilates, por exemplo, assim como a yoga, o Tai Chi, as práticas de Qigong, eu coloco também
junto à arquearia meditativa como uma prática mente-corpo. E o que isso significa? Toda prática que trabalha movimentos físicos, né, exercício, que trabalha a respiração, ao mesmo tempo, essa consciência da mente com o corpo, e, acima de tudo, integrando esses elementos, né? A respiração, o movimento, a atenção, né, com aquilo que tu está fazendo, e integrando isso. Tá? Então, vou pedir para o Sensei também, se quiser se apresentar, falar um pouquinho também da sua vivência com a arquearia, como é que ele surgiu isso na vida dele, né? Uhum. A gente conversou tanto que eu nem me lembro mais como é que aconteceu tudo. Fica à vontade. Sim. Não, tranquilo. E eu vou também já falar um pouco aqui de você. A gente vai deixar gravado, né, essa live? Vamos. É. O pessoal que está assistindo aqui, que veio do canal da Arquearia Meditativa, não conhece o Rafa. O Rafael é um instrutor nosso de Arquearia Meditativa de Porto Alegre. Um grande amigo também. Um ótimo profissional também nessa área de saúde, né? E a gente conversa muitas coisas sobre esse tema. Esse tema de saúde, o quanto que reflete corpo e mente, né? E isso é uma das propostas fortes da prática da arquearia meditativa, que a gente trabalha muito esse aumento da percepção sutil, né? Do corpo, da postura, do fluxo de energia, e com a ideia de resolver rápido esses desconfortos, como sendo, né, os nossos verdadeiros alvos, para isso não ficar somático, né? Para não ficar acumulativo. Né? E um dos nossos temas fortes, né, Rafa, é nessa direção aí, né? Aqui também com a gente está o Alexei instrutor também de arquearia meditativa de São Paulo, aqui da região de Moema. Alexei vai fazer um workshop introdutório agora no dia 12 de abril, lá em Moema, também ajudando a propagar a modalidade, trazendo muito conhecimento. E também está a Dani, nossa instrutora de Olambra, está aqui com a gente, olha que legal. Quem mais tiver por aí, é só mandar um oi aqui. Rafa, eu entrei nesse universo da arquearia também por uma atração muito forte, sem explicação, né? E como eu já venho do mundo das artes marciais, a arquearia sempre foi presente, né? Mas ela surgiu assim como uma forma muito consciente de uma ferramenta, né, de autoconhecimento. Então eu mergulhei mesmo nessa prática, mergulhei bastante nesse processo, além de ter muita vontade de praticar e de me aprofundar no estudo e no conhecimento dessa arte. Também a turma sempre pediu muito essa prática acontecesse com mais frequência, né? Ou até de uma forma antecipada, em relação ao todo um conteúdo já estabelecido dentro das artes marciais, porque o arco é uma das últimas armas que a gente vai buscar aprofundar e se especializar, né? Então, com o passar do tempo e com o meu mergulho nessa prática, eu fui organizando essa modalidade que a gente chama de arquearia meditativa. Então, assim, desde pequeno, desde os 4 anos de idade, nesse universo das artes marciais, treinei karatê, várias outras, treinei judô, jiu-jitsu, até capoeira, mas uma arte que eu mais me aprofundei mesmo foi o ninjutsu. E dentro do ninjutsu, a prática de arquearia, ela também é muito forte, né? E aí veio também a necessidade de aprender a confeccionar os arcos, que é também um outro trabalho muito bacana, artístico, muito, muito refinado, né? A gente fala que o arco ele é um instrumento marcial de guerra com muito refino, né? Com muita sutileza. Não é só a força que vai fazer você conseguir manusear bem um arco, né? E aí, ao longo de décadas, acredito que já vai fazer aí umas 2 décadas de
desenvolvimento dessa modalidade, ela foi sendo construída com esse objetivo todo de autoconhecimento, de autopercepção, de alinhamento interno, ajuste de postura, consequentemente, uma otimização da respiração, uma economia de energia dentro do corpo, né, um aumento da sutileza e identificar rápido os alvos que traz para a gente, né, aquilo que traz desconforto, aquilo que está em desalinhamento. Porque o segredo de acertar o alvo, brinco e falo, nem para lá nem para cá, né? É bem no meio, é o equilíbrio, é o alinhamento. E o alinhamento a gente busca em tudo, né? E você que trabalha muito nessa área de postura e de corpo também sabe muito bem quanto que faz diferença a gente estar com o corpo alinhado, equilibrado, o quanto que até emocionalmente e mentalmente faz uma grande diferença, né? Toda essa conexão corpo e mente. E a arquearia é muito isso, não tem como a gente fugir. Ela não é só corpo, ela não é só mente, ela não é só as emoções, ela é uma junção em perfeito equilíbrio, perfeita harmonia desses aspectos, né? Que são diferentes do ser humano, mas que estão integrados. Perfeito. Perfeito. E eu acho que é importante assim a gente classificar, digamos assim, os benefícios, né, da arquearia, né, que a gente sente no nosso corpo físico, né? Então, assim, eu como fisioterapeuta, a gente sempre começa a avaliar bem primeiro a parte física, né? Então, como é que é a puxada, como é que entra a respiração. Então, assim, a gente percebe que é um desenvolvimento, né, quem pratica. É um momento que, principalmente, questão de ombros, costas, pescoço. Então, todas aquelas pessoas que trabalham muito, às vezes, em computador, né, empresa, que não tem uma mobilidade muito boa nessa região, com o desenvolvimento desse trabalho, junto com a respiração, né, e a gente percebe também esse trabalho mecânico respiratório, quanto é importante, e pacientes que vêm, para mim, 90% não sabem respirar. Então, assim, e muitos pacientes com dor, assim, eu não tem como tratar a dor de um paciente sem antes começar pela respiração, para trabalhar o sistema nervoso, né, central, principalmente o sistema nervoso parasimpático, né, para tentar dar uma diminuída naquele estresse, para eu conseguir tratar aquela dor que está incomodando, né, aquele paciente, enfim. Então, dentro dessa parte física, assim, acho que é o corpo inteiro que a arquearia trabalha. Porque tu começa desde a posição dos pés, dessa conexão, né, com o chão, né, essa energia interna de sentir as pernas também bem conectadas à terra, para o quê? Ter precisão e controle na hora da expansão e o disparo da flecha. Esse crescimento axial e junto, aos poucos, a mobilidade vai vindo também. Por exemplo, dentro dos meus treinos, eu deixei aqui o arco, né? De vez em quando eu venho, eu só treino a puxada. De um lado, faço 10 vezes, por exemplo, 10 vezes do outro lado. Só para fazer aquela ativação da escápula, sabe? Para manter, sabe? Senão depois tu vai treinar no final de semana, aí tu já se sente melhor e tu consegue prestar mais atenção em outros aspectos dentro da arquearia. Então, digamos assim, a parte física, né? Que envolve o controle postural, a parte mecânica, respiratória, expansão, retração, mas também tem esses aspectos mentais e emocionais, né? Que é aquilo que tu estava falando antes. Então, dentro, por exemplo, do controle emocional, quanto benéfico é eu estar prestando atenção, por exemplo, no algo e estar me sentindo, né? Como é que eu estou me sentindo, né? Vem uma raiva,
até para eu conseguir descrever melhor minhas emoções. Às vezes vem as preocupações, e aí eu não consigo acertar, e aí vem a questão do medo, estão me olhando, não sei o quê, né? Aquela questão de julgamento. Então, vem uma série de emoções durante as práticas que te permite, assim, dizer assim, espera um pouco, vamos respirar, vamos nos conectar, vamos vencer, sabe? Sim. E é essa capacidade de suportar pressões externas também. A gente vive a todo momento, né? No nosso trabalho, a gente está recebendo cargas, né? Pressões do trabalho, e dentro dessa prática a gente aprende a lidar também com todos os aspectos emocionais, gerando mais confiança, mais harmonia, né? Então, basicamente, eu separei assim em mentais e físicos desses benefícios. Né? Se tiver mais alguma coisa assim que eu esqueci. Sim. Não, é bem isso, é um trabalho muito minucioso, né? Vai muito além do tiro ao alvo que a gente fala. Tá? A prática da arquearia está muito ligado com essa consciência corporal, com esse microajuste do controle postural, né? Do controle da tensão muscular, da divisão certa da força nos músculos específicos. E é uma coisa interessante porque, assim, todo o nosso sistema nervoso, ele também pode fazer o caminho inverso, né? Então, dentro do nosso cérebro, ele passa informação para as nossas emoções, elas vão controlar o nosso corpo, as tensões musculares e tudo mais. A gente consegue fazer um trabalho inverso, que é através da exigência de trabalhar a postura, o alinhamento e esse refino na coordenação, né, fina, principalmente a muscular, a gente consequentemente também vai refinando a nossa parte do cérebro mais primitiva, tá? Que é a parte do cerebelo que controla os músculos e que controla e que emite as emoções, né? Então é um trabalho todo de refino das emoções. A gente não pode deixar as emoções saírem de forma explosiva com essa energia indo para todos os lados. A gente aprende a canalizar essa energia, que é o trabalho do arco da flecha, né? O arco, ele capta essa energia, ele capacita, ele armazena e ele manda toda essa energia para um único ponto através da flecha, que é a direção. Isso acontece constantemente no nosso corpo, né? A gente brinca e fala, né, do arco e flecha como um instrumento e a prática como uma prática externa, mas ela é muito uma prática interna, que é o desenvolvimento da consciência de quanto de energia a gente tem e pode ter e para onde que a gente está direcionando de forma consciente essa energia. Quando a gente consegue desenvolver o maior controle disso, a gente realmente vai acertando os nossos alvos, que é não deixar para depois aquilo que precisa ser resolvido. Então começa com postura, né? Respiração, postura, tensão muscular, e aí o corpo ele começa a ficar mais alinhado, mais tranquilo, mais relaxado, e jogar energia para fazer cura, revitalização, para aumentar a percepção, aumentar a sensibilidade, sobra energia para a gente conseguir desenvolver novas habilidades internas, né? E criar muito mais sinapses entre essas partes do cérebro que foram se desenvolvendo independentes, né? Já a neurociência fala muito que o cérebro ele foi se desenvolvendo de forma separada e hoje a gente precisa fazer a conexão de todas essas partes separadas, né? E aí é um trabalho bem específico. Você pergunta. Eu estava vendo aqui se a Dani estava aí, do Refúgio Carpe Diem, daí a hora que ela, se ela estiver aí, a hora que ela quiser entrar aí, pode ficar à vontade também. Ah, legal. Aí para bater um papo, que a Dani do espaço do Refúgio Carpe Diem, onde a gente vai fazer um evento lá de Páscoa, do dia 18 ao dia 21 de abril, que a gente vai ter as práticas de arqueria. Junto com as práticas de arquearia, a gente vai ter também tai chi,
as práticas da alquimia interna taoísta, vai ter trilha, fogueira. A gente quer fazer a arquearia noturna também, Ah, legal. fogueira, então Bom, ter essa conexão também com a noite, com o visual também, né? Mais escuro assim, também muda as sensações, né? Do nosso corpo. sim, legal. Depois passa todas as informações, Rafa. Aonde que fica esse espaço que vocês vão fazer o retiro? Esse espaço ele fica em Presidente Lucena, que fica no pé da Serra Gaúcha, próximo a Porto Alegre. Dá 1h10, mais ou menos, de Porto Alegre. Tá, É um bacana. espaço bem bonito, em meio à natureza, então tem toda a estrutura, né? E Não, então é isso aí. Pessoal é da região de Porto Alegre, Presidente Lucena, né? Presidente Lucena, um retiro de Páscoa com o Rafael, os dias 18 ao dia 21 de abril. Isso. Perfeito. É isso aí. Você perguntou sobre o nome, né? Arquearia meditativa. Tá? E é legal esse termo, o termo meditação, né? Uhum. E tem vários aspectos que trazem, né? Esse nome meditação, meditar, traz vários aspectos. E eu gosto muito de levar para a ideia de mediar, de estar no meio. Uhum. E significa estar no equilíbrio. Né? Então, sempre quando a gente consegue ter consciência do maior número de aspectos que estão envolvendo algum contexto, a gente consegue encontrar esse meio, encontrar esse ponto de equilíbrio. Tá? E é a mesma coisa na prática da arquearia. Parece que não, mas a postura que você está fazendo no seu pé, se você está jogando peso para o dedão, ou mais para o calcanhar, mais para a lateral, isso já vai interferir no resultado do disparo. Né? Então a gente desenvolve essa capacidade de perceber muito mais detalhes. Tá? E às vezes na nossa vida a gente está em desequilíbrio em alguma coisa porque a gente não está percebendo algum detalhe. Né? Então é o trabalho de identificar os alvos. A hora que a gente identifica esse alvo, a gente leva ele em consideração e a gente precisa achar um novo centro, um novo meio. Então o termo meditar, eu jogo para essa direção de que é a gente buscar o centro constantemente. Porque a vida é fluida, a gente é fluido, a gente é dual. Né? Então, constantemente a gente precisa estar buscando esse meio e esse equilíbrio. Né? E a respiração, ela traz uma facilidade muito grande para a gente conseguir achar esse meio. E são 24 mil respirações por dia. Se a gente consegue melhorar um pouquinho cada respiração e tornar ela automática, né, mais otimizada, a gente vai ter um resultado maravilhoso aí a médio e longo prazo, não só na sobra de energia que a gente tem para ter essa percepção de estar equilibrado constantemente. Né? E é um exercício que hoje cada vez se vê mais necessário, que é aquilo que você estava falando. Né? Quanto que a gente às vezes não gasta energia para mudar as coisas de fora, sendo que a gente só precisa mudar essa nossa percepção de dentro. Né? Buscar um novo ajuste, buscar um novo equilíbrio. Então a arquearia meditativa está ligada com a busca desse centro, desse alvo, desse interno. E como ferramenta, né, Rafa, é muito bom, porque você imagina que se a gente tem todo um sistema interno, né, cérebro-corpo, né, músculos vão segurando essas tensões constantes. É igual você ficar sustentando o ar assim por muito tempo. Né? Chega uma hora que não dá para você ficar sustentando por muito tempo. Mesma coisa as tensões do corpo. Se a gente fica segurando por muito tempo, ela vai drenando a nossa energia, ela vai dificultando a respiração, vai gastando energia à toa, vai trazendo esse estado de estresse, e é muito difícil acertar o alvo nesse estado de estresse
onde a gente é o que a gente mais treina, porque você tinha me falado sobre a diferença, perguntado sobre a diferença, né, da arquearia mais esportiva e da arquearia meditativa, e muita gente às vezes fala sobre a diferença de prática de armas de fogo. Então, assim, a gente tem uma diferença muito grande na prática da arquearia oriental, digamos assim, né, que é a base da arquearia meditativa. E, por exemplo, a arquearia esportiva ela já traz uns equipamentos muito mais sofisticados e que traz muita facilidade, né? A arma de fogo, a gente treina, sustentar, manter o alinhamento sem tensão. Agora, com o arco, o grande desafio é a gente chegar nesse ápice de expansão, com o corpo todo precisando de atenção, de energia, de alinhamento, a gente entrar num estado de estresse que é lidar com essa pressão que vem de fora através do arco, da puxada do arco, e mesmo com toda essa pressão, com todo esse estresse, a gente manter ainda o alinhamento interno. Então esse é um dos aspectos que eu considero mais interessantes da prática da arquearia meditativa. Tá? É fácil a gente manter o nosso centro sem pressão externa, sem estresse, né? Sem essa pressa, ansiedade. Agora, a gente manter o alinhamento com essa pressão é um grande desafio. E a gente desenvolve essa prática através da arquearia meditativa, através da arquearia oriental. Tá? Que é mesmo sob pressão, a gente conseguir ainda manter esse alinhamento interno. Esse é o grande segredo de acertar o alvo. Tá? E continuando nessa direção, para isso, a gente precisa trabalhar constantemente um refino corpo e mente. Porque qualquer pensamento, ele já vai interferir no corpo. Qualquer pensamento já vai começar a trabalhar as tensões, os desalinhamentos musculares. Então, se a gente não está conectado com muita percepção no corpo, o tiro não vai dar certo. Tá? Porque você imagina, você entende muito bem desses aspectos, a gente trabalha muito cintura escapular, né? Então, se existe uma tensão no trapézio superior, já vai dificultar o tiro. E aí a gente precisa relaxar, mas ao mesmo tempo os oblóides estão tensionando e movimentando a escápula, mas a gente precisa jogar o ombro para fora. Né? A musculatura peitoral também tem que estar ativa. Então é muito milimétrico. Né? Muito milimétrico. Se a gente consegue ter esse controle, a gente também consegue ter um controle muito grande de como que as nossas emoções vão refletir no nosso corpo. E na prática meditativa, a gente faz esse caminho inverso. A gente consegue descobrir o que é que está deixando a gente tenso, drenando energia e com o tempo dissolvendo aquilo que foi programado no nosso cérebro e que fica jogando a informação para o nosso corpo mesmo sem a gente querer. E uma outra característica da arquearia, por exemplo, esportiva, que eu senti, é muito foco na competição, né? É competitivo e tem a questão do alvo, não, tem que ser o primeiro alvo, tem que acertar no meio alvo. Então, existe essa questão externa, assim, sabe? Parece que todo olhar é externo. E na nossa modalidade, o alvo, acertar o alvo lá é o que menos importa. E o nosso olhar é interno, é para dentro de si, né? Dentro do nosso corpo, das reações, das sensações, né? Que a gente chama de interocepção, né? E propriocepção. São duas habilidades sensitivas, né? Além das 5, né? Do olfato, paladar, tato, né? Dessas 5 mais que a gente conhece, tem mais essas duas sensibilidades, né, do nosso corpo. Essa capacidade de interocepção, da gente perceber internamente as reações também, se o músculo está relaxado ou está tenso. A sensação de sede,
de temperatura, né? Então, todas essas questões internas, né? Será que eu estou da resposta de dor, por exemplo, sentindo uma dor, né? Tudo é interno, é interocepção chamado. E já a propriocepção, por exemplo, que a gente percebe é essa questão da consciência corporal. Como é que está o meu joelho no espaço? Como é que está o meu ombro, né, posicionado, o meu cotovelo? Ter essa dimensão do todo, né? Frente aos movimentos, o movimento dinâmico ou estou parado, né, de forma estática, olhando, virando, de forma lenta ou rápida. Então, é essa percepção que a gente busca no nosso corpo, assim, e isso é treino, né? A gente entrar na experiência para conseguir dominar essas novas sensações lá, e habilidades. Perfeito. E o legal, Rafa, é a gente conseguir tornar esse comportamento que foi construído através de tempo de prática, de consciência, de meditação, de tempo desprendido de dedicação a isso, tornar ele automático. Né? Porque a gente fala muito dos nossos instintos, mas os nossos instintos foram programações que a nossa espécie foi criando por uma necessidade e foi virando automático, né? E a gente pode, com consciência, alterar ou criar novos instintos. Então, desenvolver essa capacidade de perceber o que está acontecendo dentro, sem a gente perder a capacidade de estar percebendo o que está acontecendo fora, é também uma alta habilidade, né? E é aí que volta de novo o termo meditação. A gente não precisa escolher ou um aspecto ou outro. A gente pode estar no meio, abrangendo esses dois aspectos constantemente. Que é aquela ideia de que para isso a gente precisa ter bastante energia para poder ativar bastante várias funções, né, internas. E aí a gente cai naquele alvo principal, que é a respiração. E aí eu te pergunto assim, ó, se fala muito em respiração, mas qual que é a diferença daí da respiração normal, assim, estou sobrevivendo, a gente não se dá conta porque é algo, né, que a gente está fazendo no automático, sem consciência nenhuma. Dessa respiração e da respiração consciente. Se fosse passar um comparativo das duas, qual que é a diferença? Ixi, Rafa, a respiração é muito complexa, né? Você sabe disso. Mas basicamente assim, a respiração ela sempre vai ser... Resumo. Tá me ouvindo bem? Deu um chiado. Tô ouvindo. Nossa respiração ela sempre vai ser uma resposta ao nosso estado interno, né? E a gente trabalhar a consciência nela faz a gente desenvolver a capacidade de alterar o nosso estado interno. A nossa mente ela é muito expansiva. Então, um simples pensamento de uma possibilidade dentro de 1 milhão de possibilidades que o nosso neocórtex prevê no futuro, a gente já começa a sentir as consequências agora. Então, a respiração consciente também faz a gente ter consciência da realidade, da verdade. O que é real, o que não é real, o que é o aqui agora, o que é só lá na frente. Então, desenvolver essa capacidade de estar presente através da respiração consciente, ela é ótima nesse sentido. Então, assim, diferença da respiração consciente com a respiração automática, que muitas vezes a respiração automática ela pode se tornar também uma respiração consciente. Mas a diferença é que a gente está consciente do aqui e do agora. A gente está consciente do momento e da realidade. E o ser humano é muito complexo. A gente é muito complexo, né? Então, o nosso neocórtex que foi desenvolvido em função da gente resolver as necessidades básicas, muitas vezes ele
confunde a gente, faz a gente deixar de resolver o mais básico, que é ter uma respiração consciente, ampla, né, correta, a cada momento. Isso é muito forte. E também tem uma característica que eu gosto muito, assim, que é dentro das práticas também de meditação, quando a gente está respirando assim, de forma consciente, não é só o ar que entra, não é só essa atmosfera que tu absorve, né, e entra nos pulmões, é o teu corpo inteiro que respira. Então, tem uma meditação que a gente fala, que a gente faz assim, a gente pede para imaginar que cada pelinho do teu corpo é um nariz. E o teu corpo todo ele respira junto. Ele absorve, né, esse ti da atmosfera. Então, assim, ter essa consciência, assim, né, não só dessa parte fisiológica, mas mecânica e energética, né? Sim. É uma dimensão, um aspecto que eu gostaria de colocar também, que a gente falou bastante de meditação, né? Mas, assim, o que seria uma boa técnica, por exemplo, de meditação? Porque às vezes a gente fala isso, antigamente, muito antigamente, quando se falava em meditação, se ligava muito à religião, né? À espiritualidade, assim, e hoje, por exemplo, no meio científico, a espiritualidade já é um desfecho clínico, né? Importantíssimo no atendimento dos pacientes, no cuidado. E também a meditação, hoje, nos últimos 40 anos, aumentou muito o número de publicações científicas e mostrando que é um desfecho, né, importantíssimo no tratamento também de pacientes com dores crônicas, com pacientes com ansiedade, com doenças cardiovasculares, depressão. Então, hoje já está atuando também em aspectos relacionados à doença, não só na parte preventiva, né? Isso aí é um avanço gigantesco, né, para a nossa área, assim, da saúde. E aí, assim, a ciência, assim, ela considera, assim, o que seria uma boa técnica de meditação, até para poder a gente refletir também. O primeiro aspecto é a regularidade. Então, é como um exercício. Tu não fazendo uma vez só, né, o primeiro aspecto tem que ser regular com aquilo. Então, tem que fazer ao longo do tempo, lá, 12 semanas, vai fazendo até que se torne um hábito de vida e que tu consiga executar de forma também sozinha. Seria o segundo aspecto. De realizar uma prática meditativa de forma autônoma, né? Sozinha, sem precisar de uma outra pessoa, porque é uma prática, né, que tu tem que se adequar no teu ritmo também, né? Então, esse seria o segundo aspecto, né, que a ciência coloca como boas técnicas para uma boa meditação, para introduzir. E a outra é o relaxamento psicofisiológico, né? O que isso é respiração, aquilo que a gente estava falando antes. Então, para acionar esse sistema parasimpático, tem que conectar a respiração lenta, profunda, né? Conectar a respiração abdominal ou expansiva, dependendo do objetivo, né, de cada respiração. Um outro aspecto que eles colocam é a questão da expectativa. Então, muita gente trava na hora, né? Eu quero meditar um pouco, né? E aí, receber muita expectativa, acho que não está dando certo e desiste. Né? Isso acontece, o que mais acontece, talvez. Então, assim, mesmo que venham pensamentos ruins, mesmo que venha mais ansiedade ainda, né? Tem que ter persistência, tem que ter disciplina. Né? E o último aspecto de fazer uma boa técnica meditativa é ter algum foco, né? Ter alguma âncora, por exemplo, né?
por exemplo, dentro das práticas da autonomia interna paulista, a gente trabalha muito com foco no corpo. A gente leva a nossa atenção para os órgãos principais do corpo. Então, leva a atenção lá e visualiza mesmo, mentalmente visualiza o órgão. Né? Então, tu usa o teu corpo com um sorriso, por exemplo. Então, tá no processo e visualiza bem o teu órgão interno, pulmão. Aí, trabalha o sorriso interno, vai fazendo toda a parte meditativa. Imagina teu coração, teus rins, o teu fígado, teu baço pâncreas, que são os 5 principais órgãos da medicina tradicional chinesa. Então, a partir dessa concentração, desse foco, né, a gente consegue manter um equilíbrio no nosso sistema. Então, essas foram então as 5 principais orientações para uma boa prática meditativa. Dentro da arquearia, isso é a mesma coisa. Né? A gente tem um alvo, o foco, né? O alvo, mas pode ser também a flecha, pode ser o arco, pode ser o movimento, pode ser a pausa, que a meditação em si não é só parada, ela pode ser ativa também. Então, seria esse aspecto da meditação, da respiração consciente, que formam, né, esse contexto, essa modalidade da arquearia meditativa. Legal, né? Eu sou apaixonado. Entre você puxar a flecha e executar o tiro, existem muitos alvos entre esse processo, né? Então é legal essa palavra foco, né? E meta, e alvo e objetivo, mas cada pequeno detalhe é um objetivo, né? Cada pequeno movimento é um alvo a ser atingido e ser realizado de forma muito consciente. E é aquela palavra forte, né? Presença. É você trazer para a consciência cada pequeno detalhe, cada pequeno aspecto. E estar realizando aquele movimento, ou aquela respiração, ou aquela oração. Tudo aquilo que você vai realizar, você realiza com a sua máxima atenção. E o bacana, Rafa, é que assim, né? A gente aprende que o nosso estado de máxima atenção não é o nosso estado de estresse, de medo, de preocupação. Muito pelo contrário. É no nosso estado de relaxamento, onde a gente consegue ter muito mais foco e muito mais concentração. Quando a gente está no estado de estresse, de ansiedade, a gente escorrega fácil para o automático. Então a gente repete padrão. Agora, relaxado, tranquilo, com energia, a gente consegue realmente estar presente e criar alterações comportamentais. Precisa de energia. Para se ter consciência, precisa de energia. Não tem como não ter. E a gente vai desenvolver desse aspecto que é uma lei da biologia. A gente precisa de energia para mudar um hábito e para tornar esse hábito automático. E aí quando ele está automático, aí a gente não precisa gastar tanta energia, porque ele já está fixo, ele já está resolvido, né? Ele já está incorporado. Então não tem jeito, é presença. Tá? E você estava falando bastante sobre religião, espiritualidade, né? Se a gente for trabalhar o estudo, né? Da espiritualidade, das religiões, a gente sempre vai chegar nesse aspecto todo do ritual, do sagrado, de fazer as coisas com calma, com presença, com percepção, sempre colocando um objetivo em comum a ser alcançado, né? Então, criando aquela unidade, criando aquela direção onde todo mundo vai olhar.
E aí você vê todas as orações, os mantras. E diz que a meditação é tão antiga quanto o arco e flecha. Ah, com certeza. Estava lendo que falava a questão da meditação ali, que as primeiras meditações vieram com a produção do fogo, né? Então, as civilizações elas começaram a observar o fogo. Então, as primeiras ali e começaram a ter esse aspecto meditativo de contemplação das chamas do fogo. E poder ali, de uma forma mais espiritual também, conversar e refletir sobre sua cultura, enfim, sobre o que estava acontecendo ao redor. Porque a meditação nada mais é te deixar mais desperto, né? E não o contrário. Então, meditar é ficar desperto, ficar mais atento às coisas que acontecem ao nosso redor, né? Ter essa percepção. E o arco e flecha, aí eu te pergunto, eu leio em alguns livros, assim, tem, assim, de 200 mil anos, o arco e flecha, tem 64 mil anos, aí eu li um documento ali sobre as armas da antiga China, que datavam ali 28 mil anos, mais ou menos. A dinastia Tang, por exemplo, começou a ter uma maior variedade de arcos, né? Sendo desenvolvidos, enfim. Então, isso aí dentro da história também de várias civilizações que existem, né? Não sei, sabe alguma coisa mais concreta sobre essa origem do arco? É muito interessante, Rafa, porque eu trago uma teoria de que o arco foi responsável pela evolução da nossa espécie, né? Assim, é difícil comprovar, obviamente, precisa de muito mais informações. Mas se a gente pegar um instrumento que provavelmente foi desenvolvido 200 mil anos atrás, né, ali na região da África, e ele ficou sendo praticamente a tecnologia mais sofisticada até o ano de 1500. Então, se você tem um utensílio que perdurou tanto tempo, muito provável que ele criou muitas alterações na nossa espécie. Então, você estava falando dessas datas, então a gente tem assim, essa estimativa aí de 200 mil anos na região da África, depois ele foi subindo, tá? E aí na região da Turquia tem mais ou menos essa média aí de 60 mil anos, tá? E aí lá para a China já tem esses registros todos que datam aí de 30 mil anos atrás. Então, cara, é muito tempo. É muito tempo. E é legal porque, assim, é uma arma, mas é uma arma de refino. Você precisa estar presente para poder utilizar. Não é uma pedra que você joga, não é uma lâmina que você perfura, não é só uma reação instintiva que faz você utilizar aquele equipamento. É um equipamento que você precisa estar consciente, você precisa estar presente, você precisa aprender a utilizar e aprender a manusear. E que vai exigir do quê? Vai exigir da tua presença e percepção no teu corpo, na tua postura, no teu alinhamento, no teu estado emocional. Né? Não tem jeito. A gente não acerta um tiro de qualquer jeito. A gente precisa estar muito presente, muito consciente. Tanto que se você pegar várias culturas, né, e principalmente a indiana também, que é muito antiga, o arco ele é venerado, né, e só indivíduos assim de alta casta, por exemplo, né, conseguiam ou podia utilizar o arco. Não era algo para qualquer um, não. Precisava realmente de um refino. Realmente de um refino. Então a gente tem muito aspecto aí da nossa evolução que remete, né,
a esse instrumento. E aí tem muita coisa na nossa genética, né? E tem muita coisa que a gente ganhou de herança genética. Então a gente não precisa nem utilizar o arco hoje, mas a gente já carrega uma herança genética dos nossos antepassados que utilizaram por milhares e milhares de anos. E aí uma das, por exemplo, das civilizações, por exemplo, que mais desenvolveram, pelo que eu li ali, essa região ali do Egito, da Ásia, né, que pega a China, né, toda essa região ali, Mesopotâmia. Então parece que as civilizações assim, elas dominaram bastante essa manuseio, né, como utilizar essas técnicas com maior propriedade, digamos assim. Sim. Achei bem interessante naquele livro lá das armas da antiga China. Até te mandei, eu acho, o livro. Os otomanos, eles desenvolveram muito forte a arquearia, né? A arquearia montada também. Aquela região da Turquia, que é uma região que faz uma conexão muito histórica entre Ásia e Europa, né? Então você tem ali uma mescla de culturas muito, muito rica. E depois todo o conteúdo da arquearia asiática, né? Da arquearia mais instintiva, refinada, e depois a arquearia europeia, que é mais calculada, né? Que é mais estudada. Então é muito legal somar esses aspectos, porque o arco, a princípio, ele foi desenvolvido de forma instintiva. Então, instintivamente, você esticar o corpo, expandir, alinhar a postura, faz você puxar mais o arco e ter um alinhamento e potência ao mesmo tempo, né? Agora, depois de você fazer um estudo em relação a isso, desenvolver os aspectos, fazer cálculos, mas somando o instintivo com o estudado, é muito bom, é muito positivo. Maravilha. Eu quero fazer também um convite para o pessoal que tem interesse de fazer a arquearia introdutória. Aí o Sensei vem aqui para o Rio Grande do Sul, né, Sensei? Dá o curso de arquearia introdutória. O que tu acha, Sensei? Perfeito. Total. Eu topo, Rafa. Então, Eu quem topo. tiver interesse, né? Essa live vai ficar gravada. Quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre a arquearia meditativa, né? E ter essa experiência, só me chamar ali que a gente pode ir organizando também, né? Pessoas que têm interesse aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Sim. E aí a gente reúne e marca um dia de fazer essa arquearia, a introdução da arquearia meditativa. Legal. E a gente pode fazer em Torres também, né? Isso, dá para fazer em Torres também, né? Na praia. A gente consegue atender um pessoal não só do Rio Grande do Sul, mas o pessoal também de Santa Catarina, né? Dá uma facilitada aí nessa região. E fazer o último convite agora, né, para evento de Páscoa, aqui em Presidente Lucena, no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, dos dias 18 ao dia 21, né, período de Páscoa. Eu estarei ali conduzindo as práticas de arquearia meditativa, também de Tai Chi, de Qigong, né? Teremos dança circular também, banquete sensitivo, então trilha, fogueira. Então vai ser bem legal, assim, meio natureza, né? Fazendo realmente essa conexão e essa nossa reconexão, que esse é o nome do nosso evento, Encontros de Reconexão. E aí a gente se reconectar com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Principalmente nesses aspectos de qualidade de vida, bem-estar. Então todas as práticas são voltadas para isso, sabe? Para a gente se reconectar mais com nós mesmos, com as nossas emoções, com o nosso corpo, com a natureza. Sim. E
com nossas relações, né, como um todo. Então, que live, hein? Meu Deus! Uma live maravilhosa dessa, hein? Legal, né? Eu quero fazer um convite também. Isso, convite. Esse ano, o interesse por aprender a fabricar o arco está bem grande. Legal. O pessoal está se interessando bastante por essa atividade de construir o arco, né? Que também é uma atividade assim, que traz muito refino e muita presença, porque são muitos detalhes que a gente precisa estar atento na construção do arco. E além do espaço aqui em Atibaia, que é o ateliê, onde a gente faz esses cursos, eu também estou com a oficina itinerante. E aí eu levo os materiais, levo as ferramentas, e a gente pode fazer esse curso de fabricação também em qualquer lugar que tenha um espaço disponível. Porque ele é um curso muito artesanal, muito manual. A gente usa poucas ferramentas e a maioria é tudo bem manual mesmo, são ferramentas simples. Tá? Então também fazendo esse convite para quem tiver interesse nessa arte fantástica. A Rafa fez, né? Rafa, você fez o curso, né, de fabricação? Eu fiquei, a vez que fui aí em São Paulo, fiquei a semana toda, e aí já aproveitei e fiz o curso de fabricação de arco. Então, assim, é uma experiência, assim, incrível, assim, porque tu pega, assim, desde a lâmina de bambu bruta, aí todo o processo artesanal, né? Tu tá fabricando, é um instrumento de poder, por exemplo. É um instrumento de poder, tu tá fazendo o teu próprio arco, a tua flecha, fazendo passo a passo, né? E o sensei Fernando, ele tá sempre ali junto, né? Ensinando, mostrando. Então, é maravilhoso a experiência, né? Eu queria até fazer mais. Agora, fiz uma vez e isso foi assim, é tanta informação e detalhes, né? Em cada processo, que se tu não pratica, tu vai esquecendo os detalhes. Eu até queria fazer de novo para retomar, com certeza, porque é uma outra experiência, né? Bem diferente. Ah, sim, com certeza. É. E é legal, né, Rafa? Porque é uma atividade que a gente usa o corpo, né? E como? Não são as ferramentas que fazem o arco, né? A gente que faz o arco, usando todo o movimento corporal, uma percepção corporal, um microajuste também de alinhamento. É bem simbiótico, né? Mas acho que era isso. Você queria deixar uma mensagem final? Legal. Aqui, a Mari está fazendo uma pergunta aqui. A Mari também é instrutora nossa. Uhum. Ela fez uma pergunta aqui, ó. A arquearia seria uma manifestação da natureza de uma faceta da cognição humana? Uma pergunta muito específica, bem digna de uma antropóloga, né? Muito legal. Eu acredito muito que, assim, a evolução humana, ela foi se dando muito de forma simbiótica também com o meio ambiente e com a cultura, né? Com a forma de se relacionar. E isso é muito visto, por exemplo, entre os hunos e os mongóis, que eles tinham, por exemplo, uma relação simbiótica, né? Não só como grupo étnico, mas também com o cavalo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente desenvolve uma prática de arquearia com um instrumento como se ele fizesse parte do nosso corpo, a gente consegue trazer muitos aspectos desse nosso desenvolvimento cerebral, né? Porque não é algo que você vai estar ali pensando e calculando, você vai estar sentindo. E sentir tem a ver com os 5 sentidos que a gente estava falando, né, Rafa?
e mais aqueles sentidos que você colocou muito bem, que é a intercepção, né? Isso, interocepção e a propriocepção. É a Então são três propriocepção. sentidos, né? Exatamente. Quando a gente está desenvolvendo uma atividade simbiótica, a gente traz muito esses 7 sentidos e depois 8, 9, 10. Tá? E os sentidos, eles não ficam separados. A gente vai criando uma comunicação entre essas diferentes partes do nosso ser. E ela fica fundida, ela fica unida, ela faz essa fusão. Tá? A gente faz muitos aspectos da arquearia meditativa. A gente desenvolve nessa prática, por exemplo, o carregamento da flecha sem a gente olhar. Então é pela sensação, a sensação de alinhamento, pela vibração da corda, tá? Às vezes a visão periférica. Então o nosso cérebro ele vai criando conexões tão fortes entre partes diferentes. Que é essa teoria que eu defendo, de que também o arco e flecha ele trouxe uma direção aí de uma evolução grande da nossa espécie. Tá? Muito pelo seu uso também dessa forma simbiótica. Tá? Depois de muito tempo que os europeus começaram a copiar os asiáticos, né, no arco, e foram desenvolvendo de forma calculada. Mas o arco, por milhares de anos, ele foi um instrumento simbiótico. Então, a grande diferença, por exemplo, de uma prática de tiro instintivo, é que o tiro instintivo ele é feito com a respiração, a postura e o alinhamento das emoções. Enquanto um tiro mais esportivo, ele é um tiro calculado, ele é um tiro pensado, o equipamento foi sendo desenvolvido e sofisticado, né, para ter mais precisão. Então a gente foi deixando de sentir para calcular. Quando a gente trabalha na questão do desenvolvimento da espécie, tá, a gente não pode deixar o racional à parte, deixar ele isolado do corpo. Tá? É porque o nosso racional provavelmente ele foi desenvolvido para resolver problemas, para resolver erros. Então ele se colocou um pouco distante, né, como um observador ali, como um crítico que fica falando, oh, aquilo ali está errado, aquilo ali está feio. Então o nosso racional ele tem essa função, mas ele não pode ser algo separado, ele também precisa se integrar de forma simbiótica, né, dentro dos outros aspectos do ser humano. E por isso que a gente insiste muito, por exemplo, na prática da arquearia meditativa, do disparo meditativo, a gente, através dessa meditação ativa do uso do arco, a gente integrar o nosso racional, o nosso pensamento, mas a gente não parar de movimentar o corpo, de realizar os movimentos, né? Então, assim, se você pegar a filosofia europeia, e os europeus eles falam que meditação é você pensar, né? E existe um aspecto que você... eu vou parar para pensar, deixa eu parar para pensar. Então a gente desliga a energia usada no corpo para deixar essa energia ir só para a mente. Então, a gente desmembra, a gente divide, a gente separa. Só que a gente não precisa fazer isso. Tá? A gente pode estar sempre também pensando e calculando durante a nossa atuação. E fazendo essa soma. E essa simbiose. Tá? Quando a gente consegue trazer esses dois opostos extremos mais próximos, a gente tem uma evolução mais rápida da consciência, dos hábitos e dos comportamentos. Porque a gente não fica só na repetição padrão e de repente dá certo fazer de um jeito diferente e aí a gente fala, ó, que legal, agora vamos fazer desse jeito. Tá? A gente traz o cálculo, a gente traz o racional, a gente traz essa percepção do observador para fazer as alterações necessárias, mas sem também excluir aspectos que são importantes e que foram a base da construção até a gente chegar
nesse patamar de ter um cérebro muito sofisticado, né, e calculista, né? Acho que tem uma outra pergunta aqui. Uhum. Enquanto a direção do vento conta, deve ser relacionado a disparo, talvez. Ah, sim, com certeza. Parte técnica de disparo, Sim. principalmente disparos mais longos ou disparo em parábola, né? Então tem a interferência do vento. E é isso que é muito bacana, que os nossos ancestrais conseguiam também perceber isso de uma forma simbiótica, né? Então, por exemplo, um tiro mais longo, a gente não sabe como que está o vento lá na frente. Então o que eles faziam? Eles lançavam uma primeira flecha e ficavam observando a trajetória dessa flecha e o deslocamento dela. Então já dava para ter uma leitura de como que estava o vento lá longe. Aí se fazia todo um recálculo aqui de alinhamento para poder compensar esse movimento do vento. Aí mais uma conexão entre o ser humano com a natureza, né? Com os aspectos internos em relação aos aspectos externos. Então olha que engraçado, né? Se a gente olhar um arqueiro que está fazendo um tiro longo e a gente às vezes perceber que ele está desalinhado, não significa que ele está errado. Tá? Significa que ele está levando em consideração outros aspectos para poder chegar naquele resultado almejado. Bem interessante. Bem interessante. Legal, né? É uma prática bem interessante, né, Rafa? A gente traz muitas associações e ela traz muitos benefícios quando a gente leva ela para essa direção de que o resultado depende muito mais da gente, né, dos nossos ajustes, dessa nossa percepção, do que ficar fazendo tiros de loteria, né? Na sorte. Mas então, acho que era isso, né? A gente já conseguiu colocar a nossa mensagem, a ideia do que é a arquearia meditativa. Então, foi um papo longo, né? E muito grato, assim, por toda essa informação, toda essa discussão que a gente gerou aqui. E vai ficar gravado. Legal. Quem perdeu alguns pedaços, vai lá, assiste. Depois tem muito conteúdo, muita informação legal sobre a arquearia meditativa. Né? E a gente está aberto aqui também para outras perguntas e quem quiser experienciar, né, essa modalidade, mente e corpo. Certo? Tá. Eu aproveito aqui para agradecer o convite. A gente pode depois fazer mais lives, a gente criar mais conteúdo de aspectos específicos, né? E trabalhar assim. Hoje a gente falou mais de uma forma geral em relação à modalidade, em relação às nossas experiências com a prática, mas a gente pode também trazer conteúdos específicos, né? Isso. E é o que a gente costuma conversar bastante também, né? Às vezes a gente fica conversando longos períodos sobre a musculatura das costas, que vai trabalhar o ombro, que encaixa, e como que é a respiração. Um papo muito cabeça, muito específico. Então tá. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Né? E boa noite. Boa noite, Sensei. Boa noite, Rafa. Obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Estamos conversando e a gente está aí disponível para mais dúvidas, para contatos aí para as práticas, para as atividades. Isso aí. Abraços. Boa noite. Bom descanso.